Volume 13, Capítulo 2. Título: O Comércio Devastador. Parte 3. Um pouco de tempo se passou. As tropas de abastecimento pertencentes à divisão de tanques mágicos do Exército Imperial estavam prestes a enfrentar julgamentos. Senhores, estou feliz que vocês tenham me seguido até aqui, mas todos precisam estar preparados, e então vem o trabalho pesado. A pessoa que disse isso foi Akurou, que havia sido designado para a Legião Verde. Ele também não deu um suspiro de alívio, um olhar de indiferença, mas os 12.000 membros do regimento que ouviram isso, todos eles estavam ofegantes. Isso porque eles agora estavam ficando mais para trás na força imperial de tanques mágicos. A fim de contornar o reino dos anões, eles serpentearam por mais de 40 quilômetros, ainda em um estado de equipamento pesado. Foi graças a Akurou, o professor, que tudo isso se tornou realidade. Akurou exercitou minuciosamente os membros do regimento e os fez aprender o método de luta com isso, os membros da equipe podem usar diversas técnicas, como o método de movimento instantâneo, que permite o movimento instantâneo, e o método de invisibilidade, que torna os oponentes invisíveis. A Legião Verde marchou ao mesmo tempo que Gobta e outros, correndo para chegar lá para que o inimigo não descobrisse. Você deve ser elogiado por sua flexibilidade em usar o método de luta ensinado por mim, Akurou disse enquanto colocava um rosto gentil e semelhante ao de Buda. Os membros do regimento estavam todos sentados no chão, prendendo a respiração enquanto ouviam, e, em vez disso, tinham um sentimento sinistro em seus corações. Todos eles conhecem Akurou há muito tempo. E esse professor inflexível trata seus inimigos com mais severidade do que trata seu próprio povo. Um homem de aparência tão velha dando ordens depois de elogiar seu próprio povo. Apenas imaginar isso pode ser aterrorizante. As pessoas sabiam que quem iria cumprir a ordem eram elas mesmas, e, sem consciência, não podiam ouvir o que estavam por vir. Nossa missão é cortar a linha de abastecimento do inimigo aqui. Embora não seja muito significativo, mas se pudermos derrotar as tropas de abastecimento do inimigo na retaguarda, podemos mais ou menos frustrar o espírito de luta do inimigo. Não há necessidade de fazer matar desnecessariamente na cara do inimigo, mas também não há necessidade de mostrar misericórdia ao inimigo. Além disso, falando dessa maneira, Akurou olhou para o campo de batalha, então revelou um sorriso e continuou a dizer as seguintes palavras: Gobta também mudou. Quando a isca está certa, está certa. Também não pode perder para o chefe do exército, mas tem que jogar bem, não perdendo para o som de explosões vindo de longe. A voz de Akurou era retumbante. Algumas pessoas que não tinham experiência em combate no mundo real foram sedadas por tal Akurou e começaram a ficar nervosas. Ouça bem, não pense em nada superfluo enquanto estiver lutando. Esteja ciente de que quem não mata o inimigo é ele mesmo. Se você deixar o inimigo escapar, seu parceiro morrerá como resultado. É uma lei de ferro no campo de batalha. Agora mesmo, todos ainda estavam ofegantes, mas todos inconscientemente prenderam a respiração e ouviram Akurou falar. Isso está atingindo o coração de todos. Que aqueles que estão bem cientes não fiquem confusos no campo de batalha. O valor da vida não é igual. Comparado com a vida daqueles que amamos, outros estranhos se tornam indiferentes. E o inimigo ainda é o agressor. Esses tolos não têm valor em nos manter vivos. Não pense nisso. Mate todos. Então Akurou pressionou a todos com palavras tão ferozes, minimizando sua culpa. Este Akurou estava sendo atencioso com todos. Se for você quem foi exercitado pelo mestre, até mesmo aqueles pedaços de ferro podem ser cortados. O que o inimigo atira nada mais é do que aparelhos que parecem parados para você, não é? Nesse caso, não há necessidade de ter medo. Não há oponente diante de nossa lâmina. Não parece que está parado, isso é algo que ninguém pode dizer. Como pode ser dito? Se você disser algo assim, receberá uma falta de cultivo e será tratado ainda pior do que no campo de batalha. Algumas pessoas têm esse descontentamento em seus corações, mas todos não têm queixas contra Akurou. O que ele não poderia fazer sozinho,
Akurou nunca acreditaria em sua palavra. Embora as palavras de Akurou fossem muito radicais, esperava-se que os membros do grupo chegassem ao mesmo pináculo, e que tais palavras e ações parecessem conter o coração do instrutor. E assim, a Legião Verde está esperando nos bastidores. Eles estavam esperando as instruções de Akurou para ordenar um ataque surpresa. Os chefes do exército que os lideravam estavam em uma missão mais perigosa. Seraíska. Lute lindamente sem desonrar o nome dos 4 reis celestiais. A figura foi claramente vista pela habilidade adicional de Akurou, Revnessial, e então foi vista por todos, até mesmo o legionário mais extremo, através da rede de comunicação. Eles vão ficar com medo. Mas, além do medo, os membros do regimento foram todos desviados de seu olhar pelo exército de cavaleiros de lobos liderado por Gobta. Todos já haviam se decidido, pensando que desta vez seria a vez de trabalhar duro. Vendo os membros de tal regimento, a inquietação no coração de Akurou diminuiu um pouco. Para poder enfrentar várias situações, treinou minuciosamente os membros do regimento, mas ainda há vítimas da primeira batalha. Tentar exercitá-los um pouco mais apesar de tais remorsos, não tem jeito. O inimigo não está esperando por eles. De acordo com o plano de batalha de Benimaru, o grupo Gobta vai lutar com unhas e dentes para manter a cola. Isso certamente deixará o inimigo ansioso. Os projéteis do tanque mágico não eram infinitos, e sempre havia um momento em que aquela chuva de tiros parava. Nesse ponto, foi a vez de Akurou fazer sua aparição, para atacar as forças de abastecimento do inimigo e tomar seus suprimentos. Isso também paralisaria facilmente os tanques mágicos inimigos. Há outro propósito, que é forçar a saída dos mestres ocultos. Esperar que o oponente apareça para uma vitória ou derrota. Espero que esteja na minha frente. Akurou esperava isso, mas também dependia do tempo. Era a primeira vez deles no campo de batalha, e eles teriam morrido se tivessem sido consumidos pelo medo. Embora esperemos que eles aliviem mais ou menos seus medos, então o próximo. Tudo o que podemos fazer agora é rezar para que a batalha seja bem sucedida e que todos estejam seguros. Akurou pensava assim em seu coração, mas essas preocupações eram injustificadas. Ouçam, pessoal. De repente, por meio da habilidade de Benimaru, Rimuru usou sua mente para falar com todos. Apenas ao ouvir essas palavras, a inquietação nos corações dos monstros desapareceu. Imediatamente depois, uma excitação indescritível começou a surgir, e a carne gradualmente ficou quente como se estivesse queimando. Livre-se do inimigo o mais rápido possível. Rimuru disse isso não. Ele deu a ordem. Isso fez Akurou sorrir sombriamente. Parece que estou exagerando. Todos vocês me ouviram, certo? Sim. Bem, vá em frente, pessoal. Não há necessidade de se conter mais. Vá para o campo de batalha e aproveite ao máximo sua força. Muito antes do velho dizer essas palavras, a legião de monstros então disparou como uma onda de fúria. Depois disso, 10 minutos se passaram. Parte da infantaria, que originalmente guardava as forças de abastecimento do Império, lutou contra o exército alinhado horizontalmente de criaturas monstruosas. O súbito ataque surpresa do oponente quase os deixou em desordem, mas esses eram os homens de elite do Império. Eles imediatamente reorganizaram sua postura para encontrar ordem. Pegue os veículos blindados para transporte como escudos e algumas tropas para atirar em criaturas mágicas. O exército estava em menor número, e à primeira vista a situação da batalha parecia estar a seu favor. No entanto, a Legião Verde não estava com medo. Mesmo quando expostos a tiros, os escudos em escala colocados na primeira fila ainda são úteis. Ao contrário dos arcos e flechas, as armas pequenas disparam sem formar parábolas. O objetivo é suprimir o inimigo a queima-roupa. E essa supressão não pode ser exercida se o inimigo na frente da linha não for abatido. Atualmente, o mundo ainda é dominado por espadas e magia. Se uma arma como uma pistola deve ser recondicionada taticamente, ela deve primeiro exercer um poder de matar muito bom. A magia neste mundo, não há como paralisar o inimigo com apenas um tiro. O ataque à bala se concentra em um ponto, com espadas e machados atingindo com ataques longitudinais mais fortes. A revolução que marcou época, as novas armas das quais o Império se orgulha, não são suficientes para inaugurar uma nova era. Sendo assim, outro novo tipo
tipo de arma será utilizado. Depois que o comandante se decidiu, ele deu ordens de acompanhamento. Droga! Todos mudaram de armas pequenas para armas mágicas. Todo o esquadrão só precisa obter os suprimentos importantes e se encontrar com esta equipe. Pistolas pequenas baseadas no conhecimento trazido de outro mundo para recriar a arma não tinham muita utilidade contra a magia. Não, houve algum sucesso na fase experimental, mas na melhor das hipóteses foi usado contra criaturas mágicas que não estavam armadas com nada. Em seguida, eles mudam para a magia. O soldado médio também pode usar esta arma mágica com a magia da arma mágica da grande chama esculpida nela. Usar isso cortaria a maior parte da magia e os deixaria queimar, ou assim pensou o comandante. No entanto, infelizmente, deve-se dizer que a ideia é muito ingênua. A Legião Verde está equipada com a mais recente defesa de nível especial. Era um escudo escamoso que Garm havia processado das escamas de Caribdis. Uma bala de chumbo pode ricochetear a qualquer momento e tem um efeito especial. Não, a magia é inútil contra as forças inimigas. Altamente resistente à magia, é aí que o escudo escamado realmente entra. Havia outro pesadelo vindo do exército imperial nas costas. Os Flying Dragons voaram do ar este zero. A elite do Blue Co, liderado por Ultima. Derrame sangue o quanto quiser. Depois desse grito adorável, todo o chão explodiu e pegou fogo. Este foi um ataque em larga escala com os Flaming Janes. Apesar de não ser muito poderoso, já era bastante letal quando usado na infantaria do Império. E o rugido foi suficiente para trazer o caos ao campo de batalha. Soldados de apoio que não estão acostumados a combater, por exemplo, os reservistas ou os médicos, simplesmente chegaram tarde demais para reagir a mudanças repentinas na situação. Como resultado, não havia como seguir as ordens de encontro com nossa equipe, resultando em cada vez mais baixas desnecessárias. Vendo que a situação da batalha era mais favorável para o nosso lado do que o que ele tinha acabado de se preocupar, Akurou ficou um pouco aliviado. Oi, senhora Akurou, você pode entregá-los para mim agora? Então é Miss Ultima. Não importa se eu fizer isso por um tempo. Vendo Ultima pular das costas do dragão voador, Akurou foi como um velho avô amável, respondendo com compostura. Está muito longe da maneira como ele tratou o grupo. Sim, então vou deixar para você. Ultima também parecia fofa, implorando como uma neta que estava bajulando seu avô. Veyron e Zonda devem ter parecido estupefatos, pensando que estavam sonhando. Afinal, como Ultima poderia falar assim? Tudo bem, mas... Bem, o que é isso? Não é nada realmente. Só uma pergunta, Ultima Sama está perto de Carreira Sama? Bem, isso é um pouco preocupante, mas já que é o Sr. Akurou, vou deixar passar. Autor. Resposta é simples, estamos em péssimas condições. Ultima respondeu com um sorriso estreito. A expressão em seu rosto estava tão fofa como sempre, e a vibração em seu corpo estava começando a ficar um pouco intimidante. Na verdade, Ultima é muito boa em fingir ser um bom bebê. Cruel e fria por natureza, seus altos e baixos emocionais são tão grandes que se suspeita que ela tenha dupla personalidade. Mesmo assim, ainda há respeito por seus predecessores, então poucas pessoas conseguem detectar sua natureza. Bem, isso é uma pena. Por que você pergunta? Não é nada, apenas um pouco de interesse. Lady Carreira tem um subordinado chamado Agera a quem quero perguntar se você sabe alguma coisa sobre ele ou não. Akurou gaguejou. Este demônio em Agera se assemelha a alguém que Akurou conheceu, ou ele deveria dizer que é exatamente o mesmo. Essa pessoa era Aoki Byakuya, o avô e mestre de Akurou. É por isso que Akurou estava interessado em Agera. No entanto, Agera, o grupo em questão, parecia não reconhecer Akurou. É porque você envelheceu e mudou sua aparência? Akurou uma vez pensou assim, mas... Desculpe, não estou interessado, então não está claro. Ultima disse isso com indiferença, e ela acrescentou, se você se importa tanto, por que não pergunta a ele você mesmo? Essa afirmação não vem ao caso. Akurou assentiu enquanto ouvia, pensando que era certo dizer isso. Isso é verdade. Sinto muito, parece que tenho muitas preocupações. Bem, não é bom pensar muito e se preocupar muito. Ainda assim, isso é para mais tarde. O que é mais importante agora é o combate.
Caso contrário, até mesmo o Senhor Akurou teria sido repreendido por Lord Rimuru. Então o resto é com você. Deixando essas palavras com um sorriso, Ultima voou para o céu novamente. Ele a observou sair. E então Akurou mudou sua expressão para uma de iluminação. Meu Deus, parece que fui eu mesmo que não estava cultivando o suficiente. Terei que compensar isso o mais rápido possível. Imediatamente depois, Akurou desembainhou sua espada. Ele se transforma em um espadachim e está pronto para dominar o campo de batalha. Essa foi a parte 3 do capítulo 2. Não esqueça o like e ativa a notificação para mais vídeos. Muito obrigado a todos e até breve.